Olá a todos e todas, vamos provar aqui, né, o resultado chama teste da concavidade, né, que é aquele resultado que diz que se eu tenho uma função duas vezes diferenciável, né, num certo intervalo, né, se a derivada segunda for sempre positiva nesse intervalo, então o gráfico da função vai ter concavidade para cima, né, e se a derivada segunda for negativa em todos os pontos desse intervalo, então neste intervalo a função vai ter concavidade para baixo, né. Lembrando o que significa, né, uma função que é derivável ter concavidade voltada para cima, né? Significa que o gráfico da f vai estar sempre acima de todas as retas tangentes ao gráfico neste intervalo. O que isso quer dizer? Se eu tiver aqui o gráfico da minha função f, né? Por exemplo, nesse pedaço aqui onde a nossa intuição diz que ela tem uma concavidade voltada para cima, significa que qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, e traçar a reta tangente em qualquer x desse meu intervalo, que é correspondente a só o pedacinho da função que eu tracei, veja que o gráfico da minha função está sempre acima dessas tangentes, que é exatamente o que diz essa definição, né? A concavidade está voltada para baixo se o meu gráfico estiver sempre, né, nesse intervalo, ó, sempre eu estou falando no intervalo i, se nesse intervalo as retas tangentes, né, estão sempre acima do meu gráfico, ou equivalentemente, né, o meu gráfico está sempre abaixo das retas tangentes. Então, vamos à prova desse resultado, que é o seguinte. Primeiro, eu vou definir uma certa função aqui, né? Na verdade, eu quero provar o quê? Que para todo... Deixa eu colocar aqui de demonstração, né? Eu quero mostrar que para todo x nesse intervalo, né? Esse meu intervalo i, a reta tangente em qualquer ponto... Né? Na verdade, eu vou pegar um ponto P, desculpa, né? Vou pegar um ponto P arbitrário, pertencente a esse intervalo, né? E eu vou mostrar que qualquer ponto da minha função, né, a imagem de qualquer ponto, desculpa, que o gráfico da minha função vai estar sempre acima da reta tangente ao gráfico da minha função nesse ponto P. Como esse ponto P é arbitrário, né, vai significar que eu consigo mostrar que isso vale para todos os pontos do intervalo. Então, eu peguei um ponto arbitrário aqui desse intervalo e agora eu vou fazer essa minha função aqui que eu vou chamar, ó, t pzinho de x, só para indicar que a reta tangente, ó, ao gráfico da minha função nesse ponto, né? Que função é essa? A minha função ela vai ter exatamente essa cara aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo. A minha função tp de x eu vou definir exatamente como sendo f de p mais opa, aqui é f, ó, desculpa, coloquei uma linhazinha. F de p mais o f' de p vezes x menos p, né? Veja que isso aqui é exatamente, se eu coloco isso aqui no lugar de y, eu tenho a equação da reta tangente ao gráfico da minha função f no ponto P, né? Então, eu tenho aqui a minha função, tem o gráfico dela aqui, eu vou trabalhar só com esse intervalinho i, chamo esse intervalo aqui de i, peguei um ponto P aqui nesse meu intervalo, um ponto arbitrário, e essa minha função t de p tem exatamente como gráfico essa reta tangente aqui, ó. Se eu colocar o gráfico dessa função, o gráfico vai ser exatamente essa reta, né? E aí eu quero mostrar o quê? Eu quero mostrar que f de qualquer valor x nesse intervalo, né, que corresponde às imagens por essa função, vai ser maior do que o t desse x correspondente, né? Ou seja, a imagem da minha função vai estar sempre acima da imagem dos pontos dessa reta, que é dado por essa regra aqui. Ok? Então, para mostrar isso, eu vou querer mostrar essencialmente que a minha f de x, né, é maior do que esse tpzinho de x, né, para todo x pertencente a i, né? Se eu mostrar isso, eu mostrei que todos os pontos aqui, a f tem imagem maior do que os pontos correspondentes para essa função t de p que tem gráfico com essa reta, ok? Então, para mostrar isso, eu vou fazer o quê? Né? Isso aqui é o que eu quero mostrar, né? Queremos mostrar que vale isso, ok? Então, vou definir essa função g como sendo a diferença dessas duas, né? F de x menos o t p de x, ok?
Então vamos lá, vou tirar esse desenho aqui, que foi só para a gente entender o que eu estou fazendo isso, né? Agora, primeiramente eu vou calcular aqui a derivada de g, né? Aí a pergunta, g é derivável? É, né? Porque f, estamos assumindo que ela é derivável, né? E como essa função aqui é uma função afim, ela também é derivável, né? E a diferença de funções deriváveis também é. Então, o que é a derivada da função g? Se eu derivar a função g, isso aqui vai dar f' de x menos o tp' de x, ok? Agora, quem é o tp'? Observe que se essa é a minha função t de p, né, isso é uma constante, a derivada disso é zero. Isso aqui é uma constante vezes x menos p. Quando eu derivo isso, vai ficar simplesmente essa constante aqui, né? Que eu vou ter f' de p vezes x, que a derivada disso dá essa constante, e depois menos f' de p vezes p, que é uma constante, e a derivada é zero. Então a derivada disso aqui é simplesmente, ó, f' de x menos o f' de p, ok? Agora eu vejo, ó, eu tenho por hipótese que a minha, né, eu estou fazendo esse caso I, o outro caso é análogo, né? Então eu estou assumindo que a minha derivada segunda da função f, ela é positiva para todos os pontos nesse intervalo, né? Então isso significa o quê? Ó, como f duas linhas de x é maior que zero para todo x pertencente a esse intervalo, então já sabemos que a derivada, se a derivada da função f' é positiva nesse intervalo, significa que a função f', né, ela é estritamente crescente, né, ou simplesmente crescente. Ela é crescente em I, né? Ela é crescente nesse intervalo, a minha função é f'. Agora veja, quem é... E aí, consequentemente, né, já que essa minha função g', ela é a própria função f' mais menos essa constante, né? O crescimento da f' está exatamente atrelado ao crescimento da g. E observe o seguinte, né? Porque se essa aqui cresce e eu estou somando a constante, essa aqui vai acabar sendo uma crescente também, né? Não muda nada. Então veja, a minha f' é crescente, logo... Opa, fiz um T aqui, né? Logo, a g' de x também é crescente, nesse mesmo intervalo. Ok? Agora veja, quem é g' de p? G' de p é zero, né? Porque isso é f' de p menos f' de p, que é zero, né? Então, se ela é crescente, né? E no ponto P ela é zero, significa o quê? Fazendo aquele desenho que nós já fizemos aqui, ó, eu tenho o ponto P e aqui é a minha função g', né? Se a minha função g' é crescente e no P dá zero, significa que ela passa pelo P, o gráfico dela vai estar aqui acima desse eixo, né? À direita do P e à esquerda vai estar abaixo, porque ela está sempre crescendo e ela no P assumiu o valor zero, né? Então significa o quê? Que se a minha g' ela tem sinal positivo aqui à direita, veja que o sinal dela é positivo, né? À direita do P, e à esquerda ela é negativo, né? Então, se a minha g' tem sinal positivo aqui, o que eu posso afirmar para a minha g? Né? Ó, a minha g, ela nesse intervalo ela é crescente, nesse intervalo ela é decrescente, ok? Então veja agora, isso é a minha função g, que é essa diferença aqui. Então significa que à direita do P essa função sempre cresce e à esquerda do P ela sempre decresce, a minha função g, ok? Agora como é que nós podemos concluir? Eu quero concluir que a minha função g é sempre positiva, né? Porque se ela é sempre positiva significa que o f de x é sempre maior do que o tp de x, ok? E como é que eu posso fazer isso? Ó, quem é, fazendo aqui embaixo, quem é g' de p? G de p, desculpa, ó. G de P é f de P menos o Tpzinho de P. Daí, né, temos que G de P é essa diferença. Se observarmos agora quanto é que dá isso, ó, quem é Tp de P? É só substituir o Pzinho aqui, né? Quando eu substituo nessa parcela, eu vou ter P menos P que dá zero, então vai ficar simplesmente f de P. Então essa diferença aqui vai ser zero, né? Então significa o quê? Perceba que G de P é zero, então eu tenho uma função que aqui é zero.
né? A direita dele ela cresce e a esquerda dele, como ela decresce, né? Então significa que ela vem de algum lugar até tocar nesse ponto aqui. Então a minha função g ela é sempre positiva. No máximo ela atinge zero nesse ponto aqui de tangência, né? Das funções. Mas então a minha função g ela é sempre positiva. A função g sendo sempre positiva significa o quê? Que o f de x é maior do que o tp de x, né? Para todos os x, dentro do meu intervalo, né? Então isso mostra que o gráfico da minha função f está sempre acima do gráfico dessa minha função tp de x. Mas como isso foi para um ponto P arbitrariamente escolhido dentro desse intervalo, isso vale para qualquer um, né? Então qualquer ponto que eu pegar aqui dentro desse intervalo, traçar a reta tangente, o gráfico da minha função vai estar acima dessa reta tangente. Que significa o quê? Que a minha função tem concavidade voltada para cima dentro deste intervalo, e aí fica provado o nosso teorema.